Alguns problemas estão impedindo você de começar a escrever o seu livro. E no vídeo de hoje eu vou te falar de 3 problemas que você tem que jogar fora, fechar a porta, não deixar ele entrar para que você finalmente consiga escrever o seu livro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento, autor do livro Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, e estou aqui cumprindo o meu propósito, que é compartilhar conhecimento para que você se torne uma flecha afiada. E esse aqui é o programa Novo Dia, que eu apresento toda terça e quarta, às 7 da manhã aqui no YouTube. Saiba que, clicando no botão inscrever-se aqui embaixo, você se torna automaticamente, gratuitamente, meu aluno e minha aluna nessa grande sala de aula virtual, onde a gente fala de comunicação, de posicionamento e também das lições do livro das histórias eternas, do livro que nos dá direção, vida e a certeza de um futuro melhor. Tudo isso você encontra aqui toda terça e quarta. E às sextas tem o nosso quadro super legal que desde que foi ao ar as pessoas abraçaram, têm compartilhado bastante, eu fico muito feliz. O que a Bíblia diz sobre. Eu sempre pego ali um tema que às vezes, um tema que você me sugeriu. Você pode deixar lá uma sugestão que eu vou ler e pode ser que eu grave um episódio sobre isso. O que a Bíblia diz sobre. Eu já falei sobre amor, criação de filhos, o que a Bíblia diz sobre tantos assuntos, né, que a gente tem falado. Solidão é o próximo, então foi o último. Enfim, tem um monte de assunto aí que a gente fala no que a Bíblia diz sobre o casamento. Manda sua sugestão, eu vou ter o maior prazer em ler e produzir um episódio para poder explicar para você o que a Bíblia diz sobre. Então vamos lá, 3 problemas que você precisa se livrar antes de começar a escrever o seu livro. E o número 1 é a pessoa que sabe demais, quer ser técnica demais para impressionar, aí acaba não atingindo a perfeição, aí acaba sendo chato demais, nunca termina, nunca começa, nunca tá bom. Quando você sabe demais e quer ser técnico demais, você tem um problema. Saber demais não é um problema, óbvio que não. O problema é não saber traduzir isso para as pessoas. Porque muitos de nós, às vezes, queremos escrever para impressionar pessoas como nós, ou então pessoas que sabem mais do que a gente. Fala, eu vou fazer aqui uma escrita maravilhosa, eles vão ficar impressionados. Esqueça isso, isso é pura perda de tempo. Muito provavelmente as pessoas que você quer impressionar nem vão olhar para o que você está fazendo. A não ser que você siga o passo a passo do livro de sucesso. A não ser que você coloque a sua mensagem na jornada da influência e entregue com competência. Aí todo mundo para te ouvir. Aí todo mundo para te ver. Agora, você acha que é o falar difícil, o escrever difícil, o usar toda a pose do mundo para falar que vai trazer audiência? Não é. A sua linguagem precisa ser clara, direta, sem rodeios, sem palavras difíceis. O que mais vai acontecer quando alguém usa uma palavra difícil é que a audiência não vai entender o que ele está falando. Se ele não vai entender, ele não vai se conectar. A pessoa acha que falar difícil vai fazer com que ela seja vista como uma intelectual, uma pessoa que sabe muito. Mas, na verdade, o que acontece é que as pessoas olham e falam, muito esquisito, isso é muito complexo, não consigo entender não, vou pro próximo. Passa. Na prática, é isso que acontece. Então, você sabe demais? Não queira ser técnico demais para impressionar. Já que você sabe demais, você tem muito conhecimento, a minha sugestão é, entenda como traduzir isso para a sua audiência. No meu livro, Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seguidores, eu conto uma história de Jesus. Jesus nasceu lá em Nazaré. Começou o ministério dele em Cafarnaum. Agitou Jerusalém. Nas sinagogas, eu quase falei igrejas, mas não era igreja, sinagoga. Nas sinagogas de Israel, todo mundo falava um idioma. Você sabe qual é? Hebraico. O Império Romano, que naquela época ocupava aquela região, tinha uma outra língua diferente do hebraico. Latim. Parabéns para você que acertou, era o latim mesmo. E tinha mais uma língua que era falada naquela época, o grego.
300 anos antes de Jesus, o povo da Macedônia ocupou aquela região. Então o grego ficou como uma herança cultural. O grego era usado em qual momento, Daniel? Na hora de fazer transações comerciais. É como hoje em dia o inglês é usado quando um árabe vai fazer negócios com o brasileiro. O árabe não fala português, o brasileiro não fala árabe, aí eles falam inglês. Um chinês e um russo, um francês e um angolano. Um não fala a língua do outro, mas eles falam inglês. Naquela época era o grego, todo mundo falava grego. Então você tinha o latim, que é uma língua difícil, o hebraico, que é uma língua difícil, usado nas cerimônias religiosas, e você tinha o grego, 3 línguas. E elas tinham funções muito marcantes. A língua do Império Romano, a língua das cerimônias religiosas, a língua comercial. Só que Jesus não falava nenhuma dessas no dia a dia. Eu tenho consciência, né, e acredito que Jesus sabia falar qualquer língua. E é sabido que Jesus falou com um centurião romano, é sabido que ele leu um livro em hebraico. Enfim, não vou entrar muito nessa questão aqui. Eu acho que Jesus sabia de tudo, né? Mas no dia a dia ele não falava nem o hebraico, nem o latim, nem o grego. No dia a dia, Jesus falava aramaico. E por que ele falava o aramaico? Porque era a língua do povo. Porque era a língua que as multidões entendiam, porque Jesus queria alcançar o maior número possível de pessoas. Em algumas de suas parábolas, ele contava histórias e metáforas e as pessoas não entendiam e ele tinha que explicar. E esse aqui é um exemplo. Não seja aquela pessoa que fala de forma técnica e difícil. Seja simples e claro, mas se ainda assim a sua audiência não entender, explique. Fale a língua do povo, a língua das multidões. Não estou dizendo para você usar gíria, palavras de baixo calão, para você falar de qualquer jeito. Não confunda, não jogue preconceito sobre essa fala que eu estou entregando aqui. Eu estou dizendo a língua que as pessoas entendem, direta, clara, sem rodeios, sem complicações. E se elas ainda assim não entenderem, faça como Jesus e explique para elas. Se você quer tornar o seu livro um sucesso, se você quer que o seu livro chegue às pessoas, então escreva na linguagem que elas vão entender. Daniel, mas eu sei demais, eu sou técnico demais. Então aprenda como traduzir, ok? Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, um problema que prejudica muitas pessoas, que é copiar os outros. Isso aqui te impede muito de ser um bom escritor, uma boa escritora. A pessoa que está sempre copiando os outros. Não vejo problema nenhum de você gostar de alguém, pegar uma frase daquela pessoa, colocar no seu dia a dia, no seu vocabulário, falar sobre aquilo, tal. Não vejo problema nenhum. Se inspirar. Agora, copiar não vai te levar a bom lugar. E eu não estou falando de que questões legais, nada disso não. É porque quando você copia, você nunca vai ser melhor que o original. A pessoa que está assim, tudo que o fulano escrever e falar, eu vou fazer também na minha rede. Durante um tempo isso pode até funcionar. A rede social é tão grande, as pessoas não estão nem aí. Às vezes elas não pegam a referência e acham que você que criou a frase, ou então que a outra pessoa criou a frase, está nem aí. Só que quando a gente está falando de livro, você não consegue trazer nada original se você só copia os outros. Você não consegue trazer nada de novo. E o seu livro precisa trazer algo novo. O mercado de livro, as pessoas estão sempre ligadas nos lançamentos, naquilo que está acontecendo. Aí a pessoa olha e fala assim, caramba, isso aqui é a cópia do outro. E eles vão julgar o que é melhor, quem veio antes, quem faz há mais tempo, de forma mais intensa e melhor, e aí fica ruim para quem copia. Então, a minha sugestão para você é, leia, inspire-se, mas crie algo novo. Crie algo novo. Daniel, mas como é que eu vou criar algo novo? Eu não sou uma pessoa criativa. Você quer ver uma coisa? Quando eu fui escrever o meu livro, Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, já tinham publicado milhares de livros sobre Jesus, assim como já tinham publicado milhares de livros sobre comunicação. O que eu vou fazer de novo nesse mercado? Eu uni duas coisas que eu amo, a história de Jesus e comunicação. Então eu fiz um livro sobre a comunicação de Jesus. Ao unir temas, eu criei algo novo. Qual é o livro que você conhece que fala sobre a comunicação de Jesus? Eu só conheço Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seguidores, esse livro verdinho que está aqui em cima. Ao juntar algo que existe, você cria algo novo. Então você pode se inspirar no escritor A, na escritora B, tanto faz. Você só não pode copiar o que ela está fazendo. Use o conteúdo dela como ponto de partida para o seu, mas não como uma cópia. Porque se você copiar, quem copia muitos outros não consegue trazer nada de novo. Se o livro não traz nada de novo, ele não muda ninguém. E outra coisa, a sua vida não é uma cópia. A sua história não é uma cópia.
Você viveu coisas impressionantes. O que você passou até aqui não foi à toa. O que você sofreu, os nãos que você levou, os tombos que a vida te deu. Você não copiou de ninguém isso. Você viveu. Então fale daquilo que você viveu, daquilo que você sabe. Dos sonhos frustrados, das voltas por cima, da linha de chegada que você finalmente cruzou. Conte a sua história, porque tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. Mas se você não contar, ninguém vai saber. Um tesouro valioso, lindo, mas escondido no fundo do mar, não vale nada. Só vale quando sai e fica à vista de todos. Conte a sua história, a história que você viveu até aqui. Conte as suas lições, porque tem muita gente que vai te aplaudir e agradecer, porque você entregou a sua mensagem. E ponto número 3, estamos chegando no final da nossa aula. Eu quero te lembrar da importância de você curtir esse vídeo e você se inscrever no canal. Com 2 cliques rápidos, simples, você ajuda a ampliar o alcance da mensagem do bem. Então curta o vídeo, deixa o seu like aqui, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrita ou não seja inscrito, porque assim você se torna automaticamente, gratuitamente, meu aluno e minha aluna aqui no Novo Dia, o programa que eu apresento toda terça e quarta, 7 horas da manhã no YouTube. Ponto número 3. Qual é o problema que você precisa se livrar antes de começar a escrever o seu livro? É a ideia de que não tá bom. Ah, não tá bom. Ah, não, porque eu não vivi uma história forte para poder escrever outra. Comece. Quem acha que nunca tá bom, jamais sai do lugar. Quem acha que nunca tá bom, jamais vai escrever um livro. Ah, Daniel, mas não tá bom. Mas começa. Depois você melhora, começa a escrever, começa a colocar as suas ideias no papel. Aí você vai pedir para alguém, o que você acha? Ah, Daniel, mas para quem eu posso pedir opinião? Excelente pergunta. Ponto número 1, você vai pedir a opinião de quem te ama, tá? Existe algo muito engraçado, né? Quando você já deve ter passado por isso. Quando você é criança, e aí você faz alguma coisa, você vai mostrar pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó. E aí, o que você achou do meu trabalho da escola? Achei lindo. Eles vão falar lindo. Depois que a gente vira adulto, tem muita gente que fala, não vou pedir a opinião deles mais não. Não, olha só, peça. Ou seu marido, sua esposa, seu filho, enfim, não importa. Alguém que te ama. Por quê? A pessoa que te ama, ela tem o filtro do amor. Ela vai olhar pra você e vai dizer, não faz isso não. Ou então vai que tá muito bom. Ah, mas fulano, minha mãe, meu pai, meu avô não sabe nada do meu... Não importa. Aqui o filtro é o filtro do amor. Ó, não se posiciona dessa forma porque vai pegar mal pra você. Ah, não publica essa foto não. Ah, acho que as pessoas vão rir de você. Ah, não faz desse jeito não, porque eu acho que você não vai ser feliz. A avaliação dessa pessoa é a partir do filtro do amor. É completamente diferente do segundo tipo de pessoa que você tem que pedir opinião. E sabe qual é? A pessoa que tem conhecimento técnico daquilo que você está falando. Então, por exemplo, eu escrevi um livro. Aí eu vou virar e falar, pai, terminei aqui um livro sobre isso, o que você acha? Ou então vou começar a escrever. E ele com o filtro do amor vai falar, amor, muito legal, meu filho, muito bom, que Deus te abençoe. Tá. Aumente o seu tempo de jejum para Deus te responder. Tá bom, pai, obrigado. A pessoa que eu vou perguntar sobre o tema do livro, que tem um viés técnico, ela vai olhar e vai falar, não, eu acho que você pode mudar o título e talvez o final possa ter uma outra ideia. Ah, não escreve em prosa não, faz um livro com outra formatação porque está em alta hoje. Um usa o filtro do amor, outro usa o filtro da técnica. Quando você tem a opinião dessas pessoas, você começa a ajustar o seu livro, melhorar a sua obra, ampliar a cada dia mais e aí você termina. Não adianta achar que não está bom, cruzar os braços e lamentar e reclamar da vida. Não adianta, tá bom? Então comece a escrever, peça para alguém olhar, te dar opinião, fale com seus amigos, parentes, seja lá com quem for. O ponto é, 3 problemas impedem você de avançar. Pessoa que sabe demais e quer ser técnica em tudo, que fica copiando os outros, nunca tem ideia própria porque não olha pra si. E 3, acha que nunca tá bom. Se nunca tá bom, ela nunca termina, tá bom? Essas são as 3 dicas para você colocar em prática a escrita do seu livro, você desenvolver a sua obra e começar a influenciar as pessoas com as suas linhas, com as suas palavras, com o seu trabalho escrito. Tá, eu desejo muito sucesso para você, Flecha. Desejo saúde e paz. Desejo que as suas ideias estejam cada dia melhores, que a sua vontade de escrever seja intensa, de manhã, de tarde, de noite, e que Deus te guie por todos os caminhos, para que você consiga cumprir o seu propósito e influenciar as pessoas na direção certa, para que você seja uma flecha afiada que aponta a direção, que não dá ré, que segue em direção ao alvo.
flecha é aquela que quando estende a mão não é para pedir, é para apontar o caminho. E eu acredito que você é uma flecha. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê em breve em mais um vídeo aqui no YouTube, no Instagram ou quem sabe em algum evento pelo país. Não se esqueça do meu curso, Como Escrever um Livro de Sucesso. Clica aqui na descrição, faça a sua inscrição, porque se você quer escrever um livro, não sabe como começar, ali está o passo a passo bem organizado, tá? Bem organizado para você escrever, publicar e vender o seu livro. Saúde, paz, sucesso, até a próxima. Tchau!